na medida do possível. Bom, nós vamos começar, né? Peguem um livro de história também. Página 194, tá bom? Todo mundo pegou o livro? Página 194. Eu já Bom, abri, vamos lá. Primeira fazer questão. a correção. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna são o evento esportivo mais importante do mundo. São diversos esportes coletivos e individuais disputados por centenas de atletas. O esporte que encerra as Olimpíadas é a maratona. Essa modalidade recebeu... Tá avisando, para quem quiser dar a resposta no microfone, peça aqui no chat, tá? Para ficar ordenado. Essa modalidade recebeu esse nome devido a um fato histórico ocorrido na Grécia Antiga. Que fato foi esse? Pode falar, Taiwan. Aqui, a Batalha de Maratona, em 490 a.C., que foi a primeira guerra entre persas e atenienses, ocorrida por uma tentativa de invasão persa mal sucedida. Após a guerra, um soldado ateniense percorreu todo o trajeto para dizer que haviam vencido a batalha. Depois morreu. Então foi homenageado com o atual esporte chamado maratona. Maiane, deu sua resposta. O esporte da maratona surgiu tendo em vista a história de Pídicles. Eu não sei falar, que é um pouco estrambólico o nome. Que no ano de 490 a.C. e correu aproximadamente 40 quilômetros do palácio da planície de Maratona até Atenas para dar uma boa notícia. Clarissa, pode ler. Maratona recebeu esse nome por causa da Batalha de Maratona, um dos conflitos ocorrido entre persas e gregos em 490 a.C., parte da Guerra Medicas. Só para... Gabriel, pode falar e depois a Clara. Ok. É uma homenagem ao soldado Fidipédes, que correu 42 quilômetros no campo de batalha de Maratona. Clara? A maratona recebeu esse nome por causa da Batalha de Maratona, um dos conflitos ocorridos entre persas e gregos em 490 a.C., parte das guerras médicas. Muito bem, exatamente por isso. A modalidade esportiva conhecida como maratona recebeu esse nome devido à Batalha de Maratona, ocorrida há mais ou menos 490 a.C., entre persas e atenienses. Maratona era uma planície próxima a Atenas, e os persas entendiam que essa região era uma região estratégica, mais fácil de se penetrar. O confronto foi rápido e um guerreiro ateniense percorreu o trajeto de Maratona até Atenas para avisar o ocorrido. O caminho percorrido pelo soldado foi de 40 quilômetros, distância percorrida pelos atletas na prova esportiva do mesmo nome, certo? Tá? De todo mundo está correto. Com palavras diferentes. O professor Taimon tirou o... Foi sem querer, professor, desculpa. Foi sem querer. Bom. Tudo bem.
trocar aqui a resposta. Segunda questão. As cidades-estado gregas passaram por fases bastante conturbadas, principalmente nos conflitos com persas, liderados pelo rei Xerxes. Conflito esse conhecido como Guerras Médicas. Para poderem enfrentar o grande exército persa, sua frota marinha, aliás, as polis gregas se unificaram, mesmo com todas as diferenças existentes. Para compreender melhor os conflitos entre os gregos e persas, analise o termo em destaque acima, ou seja, analisar o que foram as guerras médicas. Deixa eu ver aqui quem pediu no chat. Pode, Taimon. Sim, professor. Ela recebeu esse nome devido aos medos, povo que habitava mesmo em terra natal dos persas. Essas guerras foram disputas econômicas, políticas e territoriais entre os persas e os gregos, principalmente atenienses. Tá errado, né? Não sei. Posso falar a minha? Calma. Clarice, pode falar. As guerras médicas foram conflitos ocorridos durante o que chamamos de período clássico da Grécia Antiga, especialmente entre os anos 490 e 479 a.C., entre os gregos e os persas. Por isso, muitas vezes elas são chamadas também de guerras greco-persas. Maiane. Tá ficando interessante. Guerras médicas, guerras grego-persas, guerras persas ou guerras médias são designações dadas aos conflitos bélicos entre os antigos gregos e o Império Aquemênida durante o século V a.C., de 490 até 449 a.C. Mais alguém? Gabriel, pode falar. Foi um conflito entre os persas e os gregos. Olha só. Resumiu demais, tá? Tá muito resumido. Bom, mas a sua resposta está correta, Gabriel. Está correta. As guerras médicas foram guerras entre persas e gregos, né? Mas vamos lá. Vamos com calma. Antes de dizer está correto, está incorreto, vamos com calma. Essas guerras tiveram caminhos conturbados, bastante diferentes, vamos dizer assim. Várias batalhas foram travadas, certo? Uma das mais famosas é a de Maratona, mas a de maior destaque, não se pode negar, foi a Batalha das Termópilas, onde o rei Leônidas bravamente liderou seus 300 homens. Vamos dizer que liderou para a morte, já que a diferença numérica era muito alta. Porém, ele resistiu por bastante dias a milhares de soldados contra míseros 300. Feito realmente histórico. Não é à toa que a Batalha das Termópilas é a mais famosa de todas as batalhas das guerras médicas. Certo? Resistiram corajosamente à invasão do rei Xerxes. Temendo novos conflitos e outras invasões, os atenienses lideraram a fundação da Liga de Delos, certo? E seria uma espécie de conselho de guerra para o qual todas as polis deveriam contribuir com armamento, com recurso financeiro, com soldado, com carros de guerra, certo? Não só para combater os persas, não necessariamente a Liga de Delos serviria para combater os persas, mas para se proteger de quaisquer outros invasores, certo?
Se bem que eu passei um pouquinho da linha do que foram as guerras médicas, né? A Liga de Delos já ultrapassa um pouco esse recorte histórico do que foi do que foram as guerras médicas. Você já está falando Professor, da Guerra a do minha Peloponeso. resposta... Um momento, eu estou falando. Professor, a minha resposta está correta ou está incorreta? Olha, se você... Por exemplo, essa resposta do Gabriel. O que foram... Analise o termo em destaque. Guerras médicas. Guerras médicas foram as guerras entre os persas e os gregos. Tá errado? Não tá errado. Tá humoristicamente, certo? Correta. A resposta está correta. Resumiram demais em algum canto, de menos em outro, mas a resposta, se eu não me engano, foi Clarissa, Maiane, Gabriel e o Taiman que falaram. Está correta, certo? Eu vou colocar aqui uma resposta aqui muito boa para quem não quis pronunciar ou quer fazer alguma adaptação ou coisa assim. Resposta pequenininha. Agora sim, Taiman, pode falar. Não, que acredito que naquele momento em que o senhor estava falando, que você disse que havia passado um pouco da linha, você já estava entrando na área da Guerra do Peloponeso, que é a da próxima questão. Sim, estava entrando já um pouco, já saí um pouquinho do recorte, foi exatamente o que eu falei. Saindo um pouco do recorte histórico das guerras médicas e já entrando na próxima questão. Deixa eu ver aqui. Professor, eu vou entrar em outra conta. Mas o Roberto está vendo isso aqui também, tá? Ele está presente em todas as aulas. Bom, deixa eu ver. Eu preciso completar ou acrescentar ou mudar algo? Não. Lê de novo a resposta, Taiwan, por favor. A resposta foi a seguinte. Ela recebeu esse nome devido aos medos, povo que habitava a mesma terra natal dos persas. Essas guerras foram grandes disputas econômicas, políticas e territoriais entre os persas e os gregos, principalmente atenienses. Tá ótimo, tá perfeito, tá muito bom, tá? Pra quem não colocou, nossa, dei um errinho aqui porque eu dei um espaço a mais, mas as palavras todas estão corretas. Próxima questão, né? Vamos lá. O que foi a Guerra do Peloponeso? Deixa eu ver, quem quer falar? Ninguém ficou ainda. Pode falar, Dani. Assim, foi uma batalha desencadeada pela consolidação de Só um momentinho. Atenas. É que seu microfone cortou. Deixa eu colocar o outro fone aqui. Pode começar de novo? Ok. Foi uma batalha desencadeada pela consolidação de Atenas, devido à vitória nas guerras médicas, a criação da Liga de Delos, fundada por Atenas, a sua interferência política na Grécia e a criação da Liga do Peloponeso, fundada por Esparta. Muito bom. Eu peguei uma espécie de resumo, porque não estou com espaço no texto ainda. Inclusive, estou modificando. Clarissa, pode falar. A Guerra do Peloponeso foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, de 431 a 404 a.C. Sua história foi detalhadamente registrada pela Tucídides na obra histórica da Guerra do Peloponeso e por Xenofonte na obra Helênicas. Maiane. A Guerra do Peloponeso foi um conflito armado entre Atenas e Espartana, de 431 a 404 a.C. Sua história foi detalhadamente registrada por Tucídides na obra histórica da Guerra do Peloponeso e por Xenofonte na obra Helênicas. Interessante. Gabriel. Peraí, vou ler. Claro. Foi um conflito armado
entre Atenas e Esparta de 431 a 404 a.C. Mas o Gabriel é bom, viu? Em resumo, assim, sabe? Peraí, viu, Caio? Eu vou colocar a resposta. Pronto, olha só. Eu acho interessante, sabe? Porque é o seguinte: como tem muita coisa, tá aqui, Caio, a resposta, tá vendo? Da 2? Acabei de colocar de volta. Como tem muita coisa, eu acabo colocando detalhe demais na resposta. Por exemplo, a resposta da 2, eu falei, eu já estava entrando em outra questão. Às vezes é complicado eu fazer uma resposta resumida como essa, porque para mim tem alguns detalhes que são extremamente importantes. Por exemplo, eu coloco respostas mais ou menos parecidas com a do Tyler. Coloco muito detalhe porque eu fico pensando, né? Será que está faltando alguma coisa? Ah, meu Deus, e agora? Eu vou colocar esse montão de coisa aqui. Por exemplo, vamos lá. Ele só perguntou o seguinte: olha, o que foi a Guerra do Peloponeso? O que é que você colocou, o que você colocou mesmo, hein, Gabriel? Coloquei assim, professor. Foi um conflito armado entre Atenas e Esparta de 431 a 404 a.C. Pronto, vamos lá. Conflito armado entre Atenas e Esparta. Tivemos alguns outros, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Mas quando você coloca o recorte de tempo ali, eu já sei, nesse período aqui era a Guerra do Peloponeso. Pronto, já resumi. Mas, por exemplo, o que é que eu colocaria? Eu colocaria mais ou menos parecido com o que eu falei quando tá, sobre a consolidação política e militar de Atenas, especialmente por conta da sua vitória sobre os persas e, consequentemente, da criação da Liga de Delos, onde outras polis gregas sentiram-se ameaçadas, e isso fez com que elas se organizassem, né? Se juntassem, se unissem para o enfrentamento contra Atenas, certo? Esse confronto ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Esparta reuniu algumas... Esparta reuniu algumas... Que é a luz, né? Tem outra lâmpada aqui, algumas polis, e criou a Liga do Peloponeso para enfrentar os atenienses. E as batalhas foram acontecendo, até que, num dado momento, os espartanos tiveram apoio dos próprios persas, que eles mesmos ajudaram a derrotar, com o apoio dos atenienses. Então, peraí, atenienses e espartanos aqui se juntaram contra os persas. Depois, os atenienses guerrearam contra os espartanos, e os espartanos chamaram os persas para ajudar contra os atenienses. Que coisa louca, né? É uma vida, professor, uma época onde não se dava para confiar em ninguém. Você se ajudava para não morrer. Pois é, até nessa época já tinha essas coisas, né? Atenas e Esparta, prestem atenção, Atenas e Esparta se juntaram para derrotar os persas. Depois, Atenas guerreou contra os espartanos, e os espartanos se juntaram contra os persas, que eles mesmos haviam ajudado a derrotar para enfrentar os atenienses, até que a guerra terminou em 404, né? Até que em 404 a guerra acabou com a derrota dos atenienses, a Guerra do Peloponeso. E esse fato marcou o início da hegemonia da polis, da cidade-estado de Esparta. O fim da Guerra do Peloponeso marca o início da hegemonia espartana. Hegemonia militar, política, econômica, administrativa, uma maravilha. A minha resposta está errada? Não, claro que não. Com certeza não está, tá bem? Eu acho interessante essa variedade, né? Respostas com muitos detalhes, que é interessante, e resposta resumida, que também é interessante. Eu faço a pergunta e tu vai lá e é isso aqui. Pronto, acabou. Tem muita conversa. É legal essa variedade de pensamentos, né? Assim como também é legal
pesquisar alguma coisa na internet, mas pesquisar também se aquilo está correto, certo? Tá certo, viu, Maia? Tá certo, Ei, sim. professor, Esparta se tornou meio que o centro das atenções após a derrota de Atenas, foi? O centro das atenções tem alguns, peraí, confronto, ou... Aqui, enquanto eu falo com você, eu estou escrevendo aqui. Centro das atenções, vamos dizer de uma maneira positiva, já que Atenas ficou conhecida, já que derrotou a antiga líder, vamos dizer assim, militar daquele território, certo? E no caso estamos falando de Atenas. Líder político, administrativo, econômico, militar, tudo isso por conta da Liga de Delos, né? A Liga de Delos reunia várias polis gregas, certo? Não, meu Deus, peraí, que não vai dar para escrever tudo aqui. Foi o que eu fiz aqui. Peraí. Fala que marcou o início da... Certo, início da hegemonia espartana. Ah, tá boa, tá boa. Não, um pouquinho de detalhe, um pouquinho Não exagerado. precisa complicar com isso não, né? Falando aqui, dava para resumir um pouquinho. Mas, como é, Taina? Não precisa completar com as outras informações, não, né? Que Não, você já não. pôs mais alguns detalhes que você já falou aqui, né? Agora, Não, tá tudo. Estão todos interessantes. É como eu falei, essa variedade de respostas, com muitos detalhes, com poucos detalhes, ou resposta resumida. É interessante, mostra que a gente pensa diferente, né? aí, Que professor, legal. uma duvidazinha aqui rápida. Hum? Esparta criou essa. Uma pergunta rápida. Esparta criou essa Liga do Peloponeso para que ela pudesse combater a Liga de Delos, fundada por Atenas, porque Atenas ela estava, vamos dizer, ela estava utilizando dos vários benefícios que tinha depois que tomou os persas, né? Tinha economia em relação à política, equipamentos, eles estavam utilizando muito desses recursos, até mesmo para ela mesma. É por isso que Esparta criou a Liga do Peloponeso, para poder meio que tirá-la do comando, vamos dizer assim, né? Vamos lá, você está me fazendo uma pergunta, né? Se Atenas agiu por conta da criação da Liga de Delos. É isso? Você perguntou? Não, professor, eu perguntei se Esparta ou a Liga do Peloponeso justamente para combater Atenas, para meio que tirá-la do poder, fazê-la Isso. parar de utilizar muito desses recursos que deixava as outras Vamos lá. polis gregas mais Eu vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um exemplo com outro recorte da história, certo? Respondendo aqui essa dúvida que pode algum outro aluno ter essa dúvida também. Vamos lá. Vou falar da... Deixa eu ver uma coisa que legal. Pronto, as grandes navegações, ali no século XV, século XVI. A nação pioneira das grandes navegações é a nação portuguesa. Com o metalismo em alta, ou seja, a cunhagem de moedas em alta, eu precisaria, vou dizer uma coisa meio óbvia, mas precisa ser dito. Eu precisaria de mais ouro para fazer moedas de ouro. É claro, eu precisaria de prata para fazer moedas de prata. Então, as grandes navegações, a princípio, tinham como missão a busca por metais preciosos em outros lugares do planeta. Portugal partiu em busca de negociar, por exemplo, Portugal partiu a caminho das Índias para negociar as especiarias diretamente com o povo da Índia para não ter que pagar os pedágios altíssimos para os muçulmanos, certo? Portugal queria, por exemplo, a pessoa compra uma coisa, certo? Só uma ilustração, tá? Eu compro um produto por R$ 10 e eu vou te vender por 15. Você vai comprar por R$ 15, certo? Porque você vai estar comprando de mim. Mas se você comprar diretamente dessa pessoa aqui que me vende, você vai comprar por R$ 10 também. Então, os portugueses queriam comercializar diretamente com o povo da Índia, essas especiarias, certo? E também queriam encontrar metais preciosos. Deram de cara com a América, certo?
chegaram aqui no Brasil. Espanha, a Espanha estava acabando de se recuperar de uma guerra. Então, ela não tinha recurso financeiro para financiar as navegações espanholas também. Ela não tinha dinheiro, ela estava se recuperando economicamente. Ela não conseguia respirar suficientemente para deslocar homens, comida, navios, todo recurso de inteligência para navegar e buscar para talvez encontrar terras como os portugueses encontraram. Então, vamos lá. 100 anos depois, a Espanha começou o seu período de expansão extramarinha, certo? Do mesmo jeito, Portugal começou o negócio ali, estava se fortalecendo economicamente, ia e vinha trazendo para o Brasil, trazendo o pouco de metal precioso que conseguiram encontrar, mas trazendo muito para o Brasil. E a Espanha olhando aquilo, não, tem que fazer alguma coisa, porque esse pessoal está crescendo demais. Do mesmo jeito, foi Esparta em relação a Atenas. Então, com essa liga de Delos, eles vão ser invencíveis. Se outras cidades e estados se juntarem a eles, quem vai enfrentá-los? Não, vamos resolver isso agora. Nós já ajudamos os atenienses, sabemos que eles são bons guerreiros também, mas nós, espartanos, somos melhores a nível militar. É tanto que não é à toa que Esparta ganhou, certo? Respondendo sua pergunta, sim. Com o fortalecimento de Atenas, em virtude da Liga de Delos, fortalecimento militar, econômico, de inteligência, administrativo, fortalecimento político, Esparta agiu para que fosse derrubada essa hegemonia ateniense. Com a derrubada da hegemonia, ou melhor, com o fim da hegemonia ateniense, Esparta ascendeu. Respondido? Sim, professor, tá. Muito bom. Eram só 3, né? Eram só 3 questões. Vamos lá. Fiquei emocionado aqui. Vamos lá. Da conquista da Macedônia ao helenismo. O período de hegemonia espartana foi rápido e bastante instável. Esparta saiu da guerra do Peloponeso contra Atenas bastante enfraquecida e com muitos gastos, o que causou um forte conflito social interno. Essa situação foi decisiva para que outra cidade chegasse à hegemonia, Tebas. Mas esta também não teve uma hegemonia duradoura, visto que os problemas internos e externos da Grécia eram muitos, facilitando assim a invasão de outros povos. Só para resumir, Tebas foi outra cidade, outra polis, tinha aliança militar com Esparta, tá bem? As guerras médicas e a do Peloponeso enfraqueceram as cidades gregas, além de dividirem-nas. E foi justamente essa divisão que fez com que os macedônios, oriundos do Planalto de Anatólia, no norte da Grécia, invadissem a região. Visando invadir a Grécia, o rei Filipe II da Macedônia estimulou a rivalidade entre as cidades-estado gregas, a fim de que ficassem mais divididas e enfraquecidas ainda, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui um pouquinho a inteligência de Filipe II. As cidades-estado, cada uma estava um pouco enfraquecida, algumas estavam mais do que as outras. Enfraquecidas economicamente, militarmente, e com um ambiente muito propício para aquelas revoltas populares que eu sempre falo. As revoltas sociais que se dão, obviamente, por conta de insatisfação social. Mas não vamos nos esquecer. As polis se juntaram, mesmo com todas as diferenças que haviam, e até rivalidades que haviam entre umas e outras, contra os persas. Então, Filipe pensou, primeiro tenho que enfraquecer esse pessoal, deixar pior a situação, botar um contra o outro aqui, para que assim eu possa invadir. Porque se eu for agora, talvez eles se juntem e a batalha seja complicada, ou até mesmo a gente perca. Então vamos agir com estratégia. Inteligente, né? Se bem que é meio óbvio. Eu estava procurando enfraquecer
Perdão, cidades-estado para depois invadir. Isso, enfraquecer para invadir. Porque se entrar agora, pode ser que dê errado, pode ser que eu gaste muitos recursos, muitos homens morram, no caso do lado de Filipe. Então, ele buscou agir com paciência e sensatez. Dessa forma, ganhou tempo para se organizar, para organizar seu exército, aliás, e concretizar seus objetivos. Em 338 a.C., iniciou-se a política expansionista da Macedônia, com a vitória sobre os gregos na Batalha de Queroneia. Mesmo com a união entre Tebas e Esparta, não foi possível vencer as tropas de Filipe II. Após a conquista da Grécia continental, os macedônios partiram para a conquista de outras regiões. E então se destacou a figura de Alexandre, o Grande, filho de Filipe II. Ele era bastante hábil politicamente, além de ser um grande guerreiro. Alexandre deu continuidade ao processo expansionista macedônio e criou estratégias que pudessem não só garantir novas conquistas territoriais, mas também mantê-las. Como foi o caso de algumas nações ao longo da história da humanidade. Conquistaram territórios e foram perdidos novamente. Conquistaram, depois foram reconquistados pela nação conquistada. No caso, Alexandre queria conquistar e manter em sua posse. Em primeiro lugar, montou seu exército com uma cavalaria e infantaria. À frente desse corpo militar estavam seus arqueiros em fileiras, que lançavam as flechas em sequência, uma fila de cada vez. Claro que todas essas estratégias, a maioria das pessoas conhecem hoje, né? Pelo menos a maioria das pessoas que se interessam pelo assunto. Se eu tenho 10 fileiras de... Só um momentinho. 10 fileiras de soldados arqueiros e todos atirarem de uma vez, nesse período de soltar a flecha, pegar outra, retesar o arco e mirar, o que é que pode ter acontecido nesse período, né? Então, a fileira 1 e 2 atiram, enquanto a fileira 1 e 2 recarrega, vamos dizer assim, o arco, a fileira 3 e 4 atiram. Assim, eu estou mantendo com a constância de disparo de flechas, sem dar chance do inimigo tentar revidar. O squad de Alexandre o Grande era inteligente, viu? Pois não, Taimon? Professor, uma pergunta. Eu lembro, nós vimos aqui que o rei macedônico, não sei. Sei que eles dominaram Esparta, eles deram um jeito e eles venceram uma batalha contra Esparta e Tebas. E aí Alexandre o Grande, o filho dele, claro, ele continuou, ele continuou o processo do pai. Quer dizer, assim, Esparta continuava sendo dominada, ele só progrediu com que o pai gostaria de continuar. Você quer saber se Alexandre apenas deu continuidade ao que Filipe vinha fazendo? Sim, com certeza. Ele seguiu os passos do pai em relação à expansão, à conquista e à manutenção das terras conquistadas, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Já falamos do squad, o exército era... A infantaria a gente viu ontem, né, com os espartanos, o conceito de infantaria em posição de falange. Infantaria é aquela pessoal que está na linha de frente de combate. Falange espartana é sensacional. Como eu falei para vocês, podem ir para a página 196, tá? Como eu falei para vocês, algumas estratégias militares dos gregos, aí como a gente nota 400, 500 e alguma coisa antes de Cristo, algumas estratégias militares são utilizadas até hoje. Então não era brincadeira, não é à toa que esse pessoal venceu guerras numa diferença de 3 para 1, 3 soldados para 1. Guerra, por exemplo, de 120 mil homens contra 40 mil. É um absurdo. E você imaginar que os 40 mil ganharam, o quê? 40 mil venceram 120 mil? Como? Com inteligência. Continuando.
Alexandre o Grande manteve as estruturas políticas e econômicas dos povos conquistados, bem como sua cultura e religião. Então, olha só, que inteligência, né? Presta atenção no seguinte: eu conquistei um povo, já causa uma certa instabilidade na cabeça dessa população. Aí eu vou desaculturá-los, tirar sua religião, impor sobre eles a minha religião. Talvez isso não seja muito interessante para o conquistador. Alexandre, nesse sentido aqui, buscou não causar essa insatisfação. Apenas ele conquistou as terras, são minhas, tem gente lá, mas ele não desapropriou a cultura dessa gente. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Os escravos trazidos da África, eles eram proibidos de se chamar pelos seus nomes de batismo, vamos dizer assim, pelos seus nomes de origem, não podiam cultuar a sua religião, eram proibidos, e uma série de outros processos de, vamos dizer, desaculturação era o que acontecia. O africano chegava aqui com o nome e o senhor do engenho, o senhor da casa grande, chamava ele de José, de Manuel, de Miguel, qualquer nome que não fosse o dele. E aí dele se recusasse. Ia para o tronco. Uma maneira de apagar a cultura dele, certo? E claro, isso traz insatisfação. Porque você tem a sua cultura, você tem o seu nome, você tem a sua identidade, sua memória, e principalmente a sua memória histórica. Como é que isso não se processa na sua cabeça? Agora, como é que isso vai se processar na cabeça de uma multidão de gente, de uma multidão de escravos? Não é à toa, não apenas por isso, claro, que temos o registro de várias revoltas durante o período da escravidão. Não apenas pela escravidão em si, que já é suficiente. Continuando, eu parei em religião. Foi mais longe, inclusive, visando manter próximas as relações com os povos em questão. Estimulou o casamento entre seus guerreiros com as mulheres das terras conquistadas. Ele próprio se casou com uma princesa persa. Então, olha só, não estou dizendo que ele era bonzinho, eu estou dizendo, e vai ser muito difícil falar isso de um conquistador, tá? Muito difícil, beirando impossível. Olha só, que inteligente, certo? Conquistava pelos meios militares, mas usava da diplomacia para manter o clima estável. Mantinha uma estabilidade econômica, diplomática, financeira, religiosa, sociocultural. Não é à toa que Alexandre fez esse pequeno império aqui no mapa acima. Isso aqui de verde, tá? É o Império de Alexandre. Só isso aqui. Não é nada. Pouca coisa que ele conquistou. Besteirinha. Olha o tamanho do império de um homem só. Continuando. Esse período de grande... Meu Deus do céu, já deu em 40. Jura? Deu em 40, pessoal. Foi. Passou, nem percebemos. Foi, a aula de história hoje estava legal. Estava muito boa. Bom, vamos ter que parar.